Diz assim a palavra do nosso Deus: E depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei, melhor dizendo, pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes, e logo chamou, deixando eles no barco, o seu pai e com os empregados seguiram após Jesus. Amém. Deus e Pai, que a Tua Palavra fala aos nossos corações nessa noite, pois ela por si só ela já fala quando lemos, quando meditamos na mesa. Nessa noite, Pai, expor a Tua Palavra, pedindo o Seu auxílio, do Seu Santo Espírito, e assim que essa palavra possa reinar em nossos corações, que essa palavra possa, assim, Senhor, nos conduzir a mudanças, a transformações, para vivermos de uma forma agradável e santa diante do Senhor. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando se fala acerca do Evangelho, nos causa uma certa preocupação na atualidade falar sobre essa pregação do Evangelho, falar sobre a concepção ou ensinamento pelos quais nós temos visto no século 21. No século 21, a concepção, e principalmente no Brasil, principalmente no Brasil, a concepção de Evangelho se tornou algo fútil e algo realmente que não tem nenhum comparativo com o Evangelho que o Senhor Jesus nos ensina. As pessoas pregam o Evangelho para muitos, um Evangelho que no lugar de transformar vidas, destrói vidas, no lugar de trazer luz, traz trevas. Um Evangelho que não conduz aquelas pessoas ao céu, mas que conduz ao inferno. Isso deve ser um motivo de muita preocupação para todos nós. O Evangelho que engana as pessoas, que conduz as pessoas à perdição, que conduz as pessoas a ter ódio de igrejas, que conduz as pessoas a ter ódio do próprio Deus, achando que foi isso que Deus fez com eles. Uma das coisas que nós temos visto na atualidade é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade prega um Evangelho onde o crente não pode adoecer, onde o crente não pode ser uma pessoa pobre, não pode passar por aflições e dificuldades. E esse Evangelho no início é muito bom, é promissor, essa pregação é promissora, porque as pessoas que não têm nada adirem a esse Evangelho, a essa pregação desse suposto Evangelho, dessa suposta teologia, que não tem nada de bíblica, e seguem, e se entregam de corpo e alma, dizendo o seguinte: eu quero esse Evangelho para mim, eu quero realmente viver em torno dessa teologia. Mas aquele que parece muito bem, muito bom, obrigado, conduz as pessoas à perdição, porque depois elas vão entender que seguir o Evangelho, crer em Cristo Jesus, não traz aquilo que eles esperam, não traz riquezas, não traz uma vida com ausência de problemas, seja eles doenças, sofrimentos, injustiças. E não vai acontecer isso. E milhares de pessoas saem mensalmente, semanalmente ou anualmente das igrejas, totalmente decepcionadas, dizendo: eu não vou nunca mais para uma igreja, nunca mais eu irei frequentar, pisar os pés nessa igreja. E não somente nessa igreja, mas acaba se tornando algo geral. Se uma igreja enganou, é como se todos tivessem enganado. Mas é isso que tem acontecido, essa triste realidade no Brasil. Esse Evangelho
que não é evangelho, mas é anátema, como diz o apóstolo Paulo. Se mesmo, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, se um anjo vindo do céu pregar um outro evangelho, o qual nós não temos pregado, seja anátema, seja maldição. Mas é isso que as pessoas têm feito. As pessoas que vêm com toda boa vontade, com todo o desejo de realmente conhecer aquele que pode mudar a sua vida, mas ele nunca é apresentado. Nunca é apresentado. É um evangelho que não apresenta o Salvador. É um evangelho que não traz realmente aquilo que significa evangelho, que é as boas novas, a boa notícia. Ele não traz uma boa notícia, mas traz uma má notícia. Esse evangelho da prosperidade, porque leva à decepção, à ruína, à devastidão espiritual, emocional. Mas Jesus Cristo, nessa noite, nós, ao lermos esse texto, Jesus Cristo nos mostra o que realmente é a pregação do Evangelho, o que de fato é o Evangelho, o que de fato é o Evangelho de Deus. O texto bíblico diz, e depois de João, aqui é João Batista, aquele que era o percussor, aquele que anunciava Jesus Cristo como o Salvador, como o Messias, como o prometido de Deus. Ele foi preso, e agora Jesus tem que começar o trabalho de evangelização, o trabalho da pregação do Evangelho com mais intensidade, porque o reino é estabelecido a partir do momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas há as etapas desse reino. A etapa de Jesus agora prosseguir com a pregação do Evangelho após a prisão de Pedro. A etapa do ápice desse reino, quando Jesus Cristo vai à cruz morrer e cumprir a perfeita justiça, e no seu último estágio, quando ele virá buscar a igreja, aí sim completa todo o estágio do seu reinado do Senhor, como Messias, como o rei da igreja, como o rei dos povos eleitos, né? Então ele diz, e depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o que? O Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho genuíno, que traz luz para aqueles que estão em trevas, que traz alegria para os corações que choram, que transforma as vidas depravadas. Esse é o Evangelho. E nessa noite é justamente que eu quero falar sobre o Evangelho de Deus, pregado pelo Senhor Jesus Cristo. O que esse Evangelho revela para nós, o que esse Evangelho traz para nós, quais as boas notícias que esse Evangelho traz para nós. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês apenas para essa primeira parte do versos 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Em primeiro lugar, eu digo a vocês, meus irmãos, que o Evangelho, ele revela que as promessas de Deus são confiáveis. O Evangelho, ele revela isso, que as promessas de Deus, em primeiro lugar, são promessas confiáveis, porque a promessa do reino de Deus, ela é prometida do estabelecimento do reino de Deus, de alguém que viria para governar um povo. Essa promessa é feita no Antigo Testamento e é se cumprida naquele dia que Jesus diz, que Jesus nasce, melhor dizendo, né? A partir do momento que Jesus nasce ali, a partir daquele momento ali é estabelecido o reino de Deus, e só passa-se pelas etapas. Mas eu quero ver com os irmãos essa promessa que nós podemos ver no capítulo 9 de Daniel, versos 24 em diante. Diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão das profecias, para ungir o santo dos santos, a saber, quem entende-se desde a saída da origem, para restaurar, para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. 70 semanas e 2 semanas, as praças e as circunvalações reedificarão, mas em tempos de angústias, depois das 70 semanas e 2 semanas, será morto o ungido, e já estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio.
até a fim de haverá guerra e soluções determinadas. E ele fará firme aliança com muitos, porque uma semana, na metade de uma semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas da abominação, e virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derramará sobre ele. Aqui no livro de Daniel nós vemos a revelação da morte do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando diz o tempo está próximo, está cumprido, o reinado de Deus está próximo, ele está falando isso sobre uma das etapas do reinado dele. A primeira etapa é do seu nascimento. A partir do momento que Jesus nasce, se inicia o reino de Deus sobre a terra. Mas a etapa maior, entendida que enquanto ele está na terra, é a sua morte. E essa é uma promessa que nós vemos até mesmo no livro de Gênesis, quando diz que o Messias virá um que irá pisar na cabeça da serpente, mas contudo esse teria que passar pela morte, porque a serpente iria ferir o seu calcanhar, né? Quando diz que a serpente ia ferir o calcanhar de Cristo, é que ele ia passar pela morte, mas contudo era a etapa do seu reinado, porque através da sua morte é que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, iria mostrar que ele reina até mesmo sobre a morte. Então o evangelho genuíno, meus irmãos, ele revela que as promessas de Deus são infalíveis, elas são promessas confiáveis. Esse reinado estava prometido, e agora Jesus disse: olha, vocês devem, os escribas daquela época, os homens conhecedores da lei, deveriam estar atentos a isso, de que essa promessa estava para se cumprir. Jesus está dizendo: eu estou perto de fazer mais um processo, mais uma etapa do meu reino. Eu irei morrer, o reino está próximo, revelando assim que a promessa de Deus acerca da salvação, acerca da redenção dos eleitos, dos escolhidos de Deus, ela de fato não pode falhar. Passou vários e vários anos, pode passar vários e vários anos, mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E estava chegando o momento dele cumprir. O Evangelho de Deus, que é as boas novas, as boas notícias, estava chegando. Aquele que havia sido prometido para morrer pelos homens pecadores que somos todos nós, estava para ser cumprido. E por isso Jesus diz: se apressa, porque está chegando, está próximo mais uma etapa do meu reino, que seria a sua morte. Então o reino, em primeiro lugar, o Evangelho revela isso, que a promessa de Deus acerca da salvação é uma promessa confiável, é uma promessa que de fato se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, eu digo aos irmãos, usando apenas a parte que ele diz, que o reino é chegado, e ele fala: arrependei-vos. Eu falo para os irmãos que o Evangelho revela para nós a nossa miséria. O Evangelho não revela de maneira nenhuma, como diz a teologia da prosperidade, que o homem é para ser rico, que o homem não é para ter doenças, mas pelo contrário, o Evangelho revela que nós somos miseráveis pecadores. Quando Jesus chama os homens ao arrependimento, mostra que todos são pecadores. Arrependei-vos, mostra que nós temos uma dívida, no lugar de termos um saldo positivo, uma conta bancária recheada, nós temos uma dívida grande para ser paga diante de Deus. Nós somos pecadores miseráveis, nós nascemos pecadores e aumentamos diariamente a nossa dívida com Deus. E nesse momento Jesus convida a todos de Jerusalém, e não somente de Jerusalém, mas todos os homens, a pagar a sua dívida com Deus por meio de Jesus, por meio dele mesmo. Jesus Cristo dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. E quando ele fala de arrependimento, consequentemente fala de pecados, e consequentemente fala também da nossa miséria. Quão depravado nós somos, meus irmãos. O Evangelho, ele não pode de maneira nenhuma, ele aceita tapinhas nas costas de alguém dizendo: o Evangelho não é aquele amigo que diz que é seu amigo e dá tapinhas nas suas costas enquanto você caminha para um abismo, caminha para a morte, e aquele amigo dizendo: vai meu irmão, você está certo, continue assim, vai dar tudo certo na sua vida. Não, o Evangelho revela que nós somos miseráveis pecadores e necessitamos urgentemente se arrepender dos nossos pecados.
Revela que nós precisamos fazer isso, senão nós vamos para o inferno. Vamos ser condenados no inferno. Vamos ser condenados e assim iremos passar a eternidade no inferno. Meus irmãos, nós não podemos deixar que o nosso coração aceite esse evangelho falso, esse evangelho que nos leva à ruína, à destruição, à perdição, à condenação, ao inferno. Nós precisamos diariamente, se já se convertemos ao Senhor, diariamente lembrarmos que somos pecadores e fazemos os nossos momentos de contrição, como nós fizemos nessa noite, e como nós fazemos diariamente e fazemos no nosso culto solene aqui também. Se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que nos distancia de Deus, porque o pecado faz separação, nos distancia de Deus, faz separação entre o homem e Deus. O pecado faz isso. Precisamos reconhecer as nossas misérias, e a primeira atitude ou a primeira reação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem ou de uma mulher que foi agraciado pelo Espírito Santo e conheceu e reconheceu os seus pecados, é se arrepender. Se a gente reconhece, meus irmãos, que nós somos pecadores, nós se arrependemos. E é interessante que a palavra usada aqui no grego para arrepender-vos é a mesma palavra, o mesmo sentido usado para metamorfose, que nos remete a entender uma mudança. Há uma mudança. E essa metamorfose aqui, esse sentido dessa mudança, dessa evolução, dessa transformação, é uma transformação que vem da mente. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, né? Ele manda a gente não conformar com esse século, mas transformados pelo quê? Pela renovação da vossa mente. O que leva o homem a viver uma vida dispersa, uma vida distante, uma vida depravada diante de Deus, é uma mentalidade pecaminosa. Mas a partir do momento que ele entende a sua situação, a sua real situação, o real distanciamento de Deus, ele deve passar por essa metamorfose, essa mudança que lhe conduz, por causa dessa mudança mental, essa mudança. Como é que nós mudamos algo? Você tem uma concepção de alguma coisa, de algo que você acha que é certo, aí você vai, do nada você muda? Não, isso vai com estudo, com conhecimento. E como é que essa metamorfose acontece? Por intermédio do Evangelho, da Palavra de Deus. A nossa mente é transformada, a nossa mente é renovada, é mudada pelo Evangelho. Somente o Evangelho nos mostra o que realmente é pecado. Somente o Evangelho nos mostra a nossa miséria. Somente o Evangelho nos mostra que precisamos nos arrepender. Não é remorso. Aqui não é remorso, mas é uma mudança de fato. Não é apenas você chorar pelos seus pecados, mas no outro dia voltar a cometê-los. Mas é uma mudança de direção, é uma mudança de pensamento. O Evangelho nos apresenta isso, nos revela isso, que somos miseráveis pecadores e precisamos mudar urgentemente a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Quão pecadores nós somos e precisamos urgentemente se arrepender dos mesmos. E após crermos em Cristo Jesus, ainda assim, somos pecadores, não mais amantes do pecado, não mais escravos do pecado, mas ainda pecadores que precisamos diariamente confessar as nossas culpas diante de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, ainda diz a palavra de Deus: crede no Evangelho. O Evangelho, em terceiro lugar, nos mostra a necessidade de crermos em um mediador, em crer no Evangelho. A palavra aqui que ele usa, crer no Evangelho, é crer na promessa ou na revelação do Evangelho, que aponta a Cristo Jesus como nosso mediador, como nosso Salvador. E para podermos entrar no reino dos céus, nós precisamos de um mediador, porque somos miseráveis pecadores. E crer no Evangelho aqui nos remete a entender que, primeiramente, esse processo acontece pelo arrependimento. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Esse é o primeiro processo. Se arrependemos, mas em seguida nós precisamos nos consertar diante de Deus, ser justificados diante de Deus. E como é que essa justiça vem?
por meio de Jesus Cristo. Como nós vimos hoje de manhã, em 1 Timóteo 2:5, não há outro mediador, não existe outro mediador a não ser o Senhor Jesus Cristo, não existe outro, e o Evangelho nos remete a isso, nos conduz a isso, nos revela isso. Por isso que ele diz, crê no Evangelho. Quando ele estava dizendo crê no Evangelho, em outras palavras ele estava dizendo o seguinte, Jesus estava dizendo, olha, se você lê o Evangelho, lê o Evangelho, lê as boas novas da salvação, você vai ver que existe, apesar de você ser um miserável pecador, existe alguém que pode lhe purificar de toda a injustiça, de todos os pecados. E esse era o próprio Jesus, o mediador entre Deus e os homens, o caminho, o único caminho. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho. Não é um caminho, um dos caminhos, mas o único caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Só é por intermédio de Cristo Jesus nós podemos ter uma nova vida, uma vida com sentido, uma vida realmente que irá nos conduzir após a morte a viver eternamente com o nosso Senhor. Em quarto e último lugar, meus irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos para o versos 17 ao versos 20, e diz: e disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então deixaram imediatamente as redes e seguiram. E pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo chamou, e deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu, para com empregados, seguiram a Jesus. Em quarto lugar, meus irmãos, o Evangelho revela a misericórdia de Deus, pelos perdidos. Revela isso, revela a misericórdia de Deus pelos perdidos. Nós notamos que todos os homens são pecadores, por isso que Jesus chama todos ao arrependimento: arrependei-vos. Mas aqui Jesus disse, no verso 16: vinde após mim. Ele faz um convite, ele faz um chamado incondicional, porque esse homem não tem nada de bom a oferecer a Deus. Esse homem não pode oferecer nada de bom a Deus, porque ele é um miserável pecador. Mas a misericórdia de Deus, em primeiro lugar, é evidenciado, o Evangelho evidencia a misericórdia de Deus quando Deus chama nós, homens pecadores, mulheres pecadoras, depravadas, para viver uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. E aqui tudo é mostrado por meio desses homens pescadores. Quando ele diz: vinde após mim, ele chama e diz: segue-me. Vocês são pecadores, mas se arrependam dos seus pecados, que eu recebereis por meio do meu sacrifício, por meio da minha morte na cruz. Os recebereis como filhos de Deus, como filhos adotivos de Deus. E Ele fez isso também com nós. Ele nos chama de uma forma incondicional, sem podermos oferecer nada a Ele. Incondicional é isso, não tem nada de bom em nós. Ele exige algo nesse pacto da graça, é crer realmente de fato em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus diz que até mesmo esse crer salvífico, essa fé salvífica, ele é um dom de Deus. Quando diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Até mesmo a fé salvífica é um dom de Deus, é pura graça, é pura misericórdia de Deus em nossas vidas. Esse é o Evangelho que o Evangelho revela um Deus santo. Ele se faz carne, como foi falado nessa noite, nessa manhã, o próprio o pastor Benivani falando algo interessante hoje pela manhã, dizendo: olha, Cristo, Ele ama tanto a gente, e muitas vezes a gente olha em postagens de Facebook, de WhatsApp, crentes dizendo o seguinte: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Isso é pecado, meus irmãos, porque Cristo nos ama de uma tal forma, Deus nos ama de uma tal forma, que Cristo, Ele se faz carne e habita entre nós. E a humilhação de Cristo reside no fato de Cristo Ele se tornar começa-se a
a humilhação dele na concepção, quando ele se torna um embrião como nós, e assim ele passa por toda essa humilhação sendo Deus, sendo o próprio Deus. Isso revela a misericórdia de Deus, a graça de Deus em nossas vidas, de Cristo passar por toda essa humilhação para no final nos salvar. Mas muitas vezes somos ingratos, não aceitamos isso, achamos que Cristo poderia fazer mais por nós, que Deus poderia fazer mais por nós. Para falar a verdade, nós não merecemos estarmos nem aqui. Para falar a verdade, nós merecemos, todos nós que estamos aqui nessa noite, merecemos o inferno. Não merecemos nem mesmo a esperança da vida eterna. Mas a palavra de Deus diz que, sendo Deus rico em misericórdia, pelo amor que nos amou, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Meus irmãos, ainda nessa parte 4 aqui, nessa quarta verdade, nós vemos que a misericórdia de Deus primeiro reside nesse amor incondicional, ou nessa eleição incondicional, e também reside no fato de Deus nos tornar úteis para a sua obra. Olha só, nós, miseráveis pecadores, depravados, o Senhor nos ama de uma tal forma, nos chama para viver uma nova vida e ainda nos torna úteis para a sua obra. Eu chamo a atenção de vocês para o versos de número 17, a parte final, que diz: eu vos farei pescadores de homens. Esses homens eram pescadores, simples pescadores, miseráveis pecadores, e Deus agora chama eles para viver uma nova vida, para ter a vida eterna, e os capacita também agora para pregar o evangelho da salvação, dizendo o seguinte: vocês não são pescadores de peixes, mas agora sabe o que é que eu vou fazer de vocês? Fazer pescadores de homens. Nos torna úteis, completamente úteis para a sua obra, homens e mulheres que não serviam para nada, que era escolha dessa sociedade. Deus agora nos torna pregadores do evangelho, nos torna luz desse mundo, nos torna sal dessa terra. Não existe graça e misericórdia maior do que essa, meus irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho que revela que as promessas de Deus acerca do seu Filho são verdade, que elas não têm como falhar, são infalíveis. É o evangelho que revela a misericórdia dos homens, como pecadores nós somos. É o evangelho que mostra a necessidade de crer no mediador, crer em Jesus Cristo como o único mediador. É o evangelho que mostra a misericórdia de Deus na vida dos homens perdidos, residindo no fato dele nos chamar e nos capacitar para a sua obra. Que Deus seja louvado, que possamos crer nesse evangelho, não precisamos de um outro evangelho, como Paulo diz, não precisamos de nenhum outro. Esse evangelho é suficiente, essa palavra é suficiente para ser a nossa única regra de fé e prática. Que Deus assim faça. Eu quero, para encerrar, meus irmãos, e para lembrarmos sempre disso, abrirmos as nossas Bíblias e lermos o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas acerca do evangelho. No capítulo 1, eu quero que os irmãos leiam junto comigo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 9. Nós vamos ler tudo juntos, numa única voz, sobre isso, e vamos aplicar em nossos corações. Amém? Diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos: admiro que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Que nós possamos aplicar isso em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos felizes pela presença dos nossos jovens, jovens que a gente tem